Fala galera, grande salve, professora Poli da Hora na área. Agora a gente vai dar seguimento ao nosso conteúdo de acentuação gráfica, tá? Primeiro, no bloco anterior, a gente falou sobre oxítona, paroxítona, proparoxítona, sobre ditongo, sobre hiato, porque tudo isso é fundamental para a gente aplicar aqui agora nas regras, ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir em 3 blocos. Toda vez que você deparar com a dúvida em relação à acentuação de uma palavra, primeira coisa que você vai fazer é ver se a palavra tem hiato. Porque se tiver hiato, meu amigo, você vai aplicar a regra dos hiatos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco, ok? Se não tiver hiato, aí você vê se é acento diferencial. Se não for acento diferencial, aí você vai para a terceira e última etapa, para o terceiro e último bloco, que é a nossa tabela da salvação. Mas você precisa fazer exatamente nessa ordem. Por quê? Porque se a palavra contiver hiato e você não perceber e já tentar justificar pela tabela, você vai errar. Você vai errar, meu amigo. Deixa isso para o seu concorrente, ok? Então, primeira coisa que você vai fazer é ver se a palavra tem o quê? Hiato. Se tiver hiato, regra dos hiatos. Se não tiver, vê se é a regra do acento diferencial. Maravilhoso, prof. Não é um, não é dois, então você vai para a última etapa, que é a nossa tabela da salvação. Vamos lá, meus amores? Cortando para o material, hashtag partiu! Então, vamos começar com a regra dos hiatos, que é a primeira, ó. Regra, vamos botar aqui, ó, regra dos hiatos. O que é hiato mesmo, prof? É quando você separa a sílaba de uma palavra e as vogais ficam em sílabas o quê? Separadas, ok? Então vamos lá, vamos começar com a regra dos hiatos. Só que antes, eu vou colocar aqui algumas palavrinhas para vocês, todas hiatos. E aí vocês vão ver se dá para a gente acentuar por sentimento. Então bora lá. Você acentuaria juiz e juíza? Não sei, prof. E raiz? Prof, não sei. Vamos botar aqui algumas palavrinhas, tá? Raízes. Vamos colocar aqui, ó. Enjoo. Enjoo. Vamos colocar leem. Boa. Vamos colocar o que mais, prof? Vamos botar país. Lembra, se tá separado é porque é país, né? Vamos colocar, já eu acentuo, tá, gente? Só tô colocando. Então, vamos lá. País, vamos colocar também rainha. Rainha. Vamos colocar feiura. Feiura. Vamos botar Luiz com S. Luiz com Z. Tá vendo? Luiz. Hiato. E vamos botar as Luísas. Uma com S e a outra com Z. Opa, Luísa. Agora vamos brincar? Vamos ver se a gente acentua ou não essas palavras. Você acentuaria juiz? Ah, prof, eu acentuaria demais, pois não tem, nunca teve. E juíza? Juíza tem. Raiz, sim ou não? Raiz não tem, nunca teve. Raízes. Opa, bota acento em raízes. Enjoo, não mais, tinha, mas não temos mais acento em enjoo. Leem, também não. País, país, lembra, se tá separado é porque é hiato, né? Para ser país, tem que ser ali, ó, juntinho. Então, país tem. Só por sentimento, tá? Já eu explico a regra. Você colocaria acento em rainha? Não, prof, muito bem. Em feiura? Ah, prof, não sei, depende da pessoa, não bota acento em feiura. Luiz com S tem. Luiz com Z não tem. E as Luísas, independentemente de uma ser com S e outra com Z, você pode colocar que tá tudo certo. Caramba, prof, qual é a regra dos hiatos? Primeiro, vocês conseguiram identificar que todas essas palavras têm hiatos, ó? Juiz, juíza, raiz, raízes, enjoo, porque são iguais, tá vendo? São vogais, não tem como uma ser vogal e outra semi, né? O, e são hiatos. Então, vamos ver qual que é a regra? Bora lá, a regra dos hiatos. Você vai colocar assim, ó. Acentue o I e o U. Quais são as duas letras de hiato que você vai acentuar? I e U. Pronto.
Aqui a gente já mata. Você acentua hiato O? Não, prof. Aqui não. Você acentua hiato E? Também não, prof. Quais são as duas letras de hiato que você vai acentuar? I e U. Mas eles precisam estar sozinhos na sílaba, sozinhos, ou seguidos de S. Seguidos de S, ok? Então, calma que não termina, hein? Vamos botar até uma vírgula aqui, ó. Então, eles precisam estar sozinhos ou seguidos de S. Até aqui tá tranquilo? Boa. Então, vamos lá, ó. Juiz. É um I forte de hiato? O I é. Ele tá sozinho ou seguido de S? Não, prof. Então, você não vai acentuar. Agora, juíza. É um I forte, não é? Perfeito. É um I forte de hiato. Tá sozinho? Tá, prof. Opa, olha, maravilhoso. Então, aqui você vai o quê? Acentuar. Só que tem um problema, gente. Você bate o olho aqui em rainha. Ó, prof, rainha. Então, é porque não termina aqui a regra. Vamos ver? Você vai acentuar o I e o U dos hiatos, sozinhos ou seguidos de S, desde que você não tenha NH à frente, ó. Sem NH à frente. Sem NH na sílaba depois, nem ditongo antes. Nem ditongo na sílaba anterior. Então, vamos lá? Bora dar o confere. Juiz é um I forte. Tá sozinho? Não, prof, tá seguido de Z, então não acentua. Agora, juíza é um I forte. Tá sozinho. Não tem NH na sílaba da frente. Também não tem o ditongo na sílaba anterior. Então, você pode acentuar. Do mesmo jeito de juiz, nós temos o que, gente? Raiz. É um I que não tá sozinho nem seguido de S. Então, aqui você não acentua. Raízes é um I forte, tá sozinho, tá vendo? Ó? Não tem NH depois e não tem o ditongo antes. Maravilhoso, pode acentuar. Tá vendo? Enjoo e leem, a gente já fez. País é um I forte de hiato. Tá seguido de S, tranquilo. Eu não tenho nada depois, muito menos o NH. E eu também não tenho ditongo antes, então tá tudo certo. Rainha é um I forte de hiato? É, prof. Tá sozinho? Tá. Não tenho ditongo antes, mas o que eu tenho à frente? O NH. O NH vai inviabilizar. De jeito nenhum. Então, como que é a regra dos hiatos? Eu vou acentuar o I e o U fortes dos hiatos. Sozinhos ou seguidos de S. Desde que eu não tenha NH à frente, nem ditongo antes. Feiura é um U forte de hiato? É. Bom, tem NH depois? Não, mas o que eu tenho antes? Um ditongo. Olha lá. O E com B formando o ditongo na mesma sílaba, lembra? Luiz, do mesmo jeito que país, Luiz com S, ó. Ok? Você vai acentuar, Luiz seguido de S. Por isso que Luiz com Z não tem. A gente só acentua o que tá sozinho ou seguido de S. E as Luísas, independentemente de uma ser com S e a outra com Z, eu não sei se vocês percebem, mas ó, quando a gente separa, Luísa, o I é forte. Tá vendo? Ele tá sozinho. Eu não tenho NH depois e eu não tenho ditongo antes. Olha que mara. Pode acentuar. Beleza? Então, primeira coisa que você vai fazer é ver se a palavra tem o que, gente? Hiato. Se a palavra contiver hiato, é regra dos hiatos. Prof, e se não tiver hiato? Aí você vai para onde? Você vai para a tabela. Para a tabela, não. Para ver se é acento diferencial, que é o tópico 2. Então, primeiro, regra dos hiatos. Segundo, acento diferencial. E terceiro, tabela da salvação. Vamos lá, então? Bom, coloca aí, ó, acento diferencial. Essa é a segunda regra. É o segundo bloco, ok? O que é o acento diferencial? É o acento usado para diferenciar palavras iguais com significados diferentes, desde que tenham a mesma sílaba tônica, mesma posição de sílaba tônica. Então, vamos lá. Em 2009, com o último acordo ortográfico vigente, não existe mais, desde 2009, o acento em para, né? Para verbo, para preposição, que era o acento que a gente usava para diferenciar o para verbo, para de me perturbar, do para preposição. Eu vou para a casa da minha mãe. Bom, esse acento aqui, ó, não existe mais. E aí é o contexto que vai delimitar.
qual é o para que você está usando, ok? Agora, acento diferencial remanescente. O que que ficou? Vamos pegar aqui o primeiro. Vamos botar aqui bonitinho, porque para mim é o mais importante em provas, tá? O que que continuou? Singular e plural de alguns verbos. Beleza? Vamos ver que verbos são esses? Vamos fazer aqui, ó. Bom, singular do verbo ter, ele tem, e o plural do verbo ter, eles têm. Show de bola? Ok, o singular do verbo vir, ele vem me visitar, e o plural, eles vêm. E os verbos derivados deles, olha só. O ter, ele dá origem a quem, gente? A conter, a manter, a deter. Vamos colocar aqui, então, ó. Ele contém informações privilegiadas. Agora, a diferença é porque no singular, os derivados ganham acento agudo. E o plural continua com circunflexo. Eles contêm informações privilegiadas. Do mesmo jeito, os verbos derivados do verbo vir. Então, advir, intervir, convir, sua ideia convém e suas ideias convêm. Show de bola? Isso aqui é o que continua, tá, gente? Pelo amor de Deus. O que continua também? Preposição por. Eu vou pôr o bolo sobre a mesa. Coloca aqui, preposição. E coloca aqui, ó, o verbo pôr. Eu vou pôr o bolo sobre a mesa. Coloca verbo. Gente, e é só o pôr, tá? Os verbos derivados dele de jeito nenhum. Então, ó, você tem, ó, transpor. Escreve assim, sem acento, ó. Repor, apor, ok? É somente o verbo pôr, porque em algum momento ele compartilhou, né, do verbo pôr e decidiu colocar o acento diferencial entre os dois. Show de bola? Então, continua aqui com o acento em pôr. Aí a gente também tem o presente do verbo poder. Ele pode agora, coloca aí, presente. Beleza? E ele só pôde ontem. Ele só pôde ontem, passado ou pretérito. Isso aqui é o que continua. Beleza? Então vamos lá, gente, ó. Vamos pegar aqui, ó. Primeira coisa, ver se é hiato. Se for hiato, é regra dos hiatos. Se não for regra dos hiatos, então você vem para onde? Acento diferencial. Bom, prof, não é regra dos hiatos, vamos botar aqui de outra cor aqui para ficar bonitinho. Se não for regra dos hiatos, não for acento diferencial, então você dá o checkmate aqui com a tabela da salvação. Ok? A tabelinha da salvação. Gente, é só seguir o fluxo que você vai ser feliz. Vamos botar aqui de azul. Que você vai ser feliz acentuando todas as palavras na língua portuguesa. Então, vamos fazer a tabela? Bem bonitinha aqui, ó. Ó, tabelinha. Ó, tabelinha. Ó, que bonito. Tabelinha da salvação. Só seguir isso, tá, gente? Então, vamos lá. Primeiro tópico, coloca aí, ó. Monossílabo. Monossílabo. Tônico. Palavra de uma sílaba só. E essa sílaba é forte, é palavra de conteúdo, é substantivo, é verbo, é advérbio. A gente acentua todos os monossílabos tônicos? Não. Os que terminam em quem, gente? Ó, os terminados em, ó. Aí você tem aqui, ó, a, é, o e ditongo aberto. E ali a gente vai colocar exemplo, ok? Então vamos lá, vocês mesmos podem dar os exemplos de vocês. Vou puxar uns aqui, ó. Monossílabo terminado em A, você coloca aqui, ó, pá. Monossílabo terminado em E, coloca fé. Você pensou em pé, né? Já ia colocar pá, pé, pó, Ave Maria. Bora ampliar aí, ó, a criatividade. Pá, agora em E, fé, ó, coloca aí só, ok? Agora cuidado, ó, céu. Céu tem acento que é monossílabo terminado em nu? Não. É monossílabo tônico terminado em ditongo aberto. El. Lembra? Para ser ditongo aberto, dentro do ditongo eu tenho que ter o som do E ou o som do O. Continuando. Vamos para a próxima.
Regra de oxítona. Opa! Oxítona. Lembra oxítona? É a última sílaba, a sílaba mais forte. Você vai fazer Ctrl C, Ctrl V. Só vai acrescentar uma coisa aqui, ó. Então, os terminados em. Aí aqui você tem, ó. A, E, O. Olha quem entra agora. Em e ditongo aberto. E ditongo aberto. E os plurais também, tá, gente? Igual ali em cima. Paz, fés, sós. Opa. Vamos botar aqui. Verdinho escuro. Bora, bora, meu filho. Aqui, verdinho escuro. Vamos lá? Gente, então você tem aqui, ó, oxítona terminada em A. Cajá. Show? Coloca aqui, ó, em E, café. Coloca em O, cipó. Olha que interessante. Agora, prof, me dá um terminado em. Você tem aqui, ó, amém, refém. Eles também ali, ó, os plurais, né? Cajás, cafés, cipós, améns. E de tongo aberto, gente, ó, herói. E aí a prova vai perguntar para você se a gente acentua herói, porque o oxítona terminada em I. Não é. É o oxítona terminada em ditongo aberto. É por isso que, olha só que interessante. É por isso que trem não tem acento. E é por isso que amém tem. Por isso que refém tem. Caramba, prof, não entendi. Se os dois terminam em, por que que trem não tem acento e amém tem? Trem não tem acento por quê? Porque é uma sílaba só. Se é uma sílaba só, é regra de monossílabo. E a gente acentua monossílabo tônico terminado em? Não. Então, para ser atendida pela regra das oxítonas, a palavra tem de ter no mínimo duas sílabas. Ó. Amém. Ali tudo bem, olha lá. Amém, também, refém. Show de bola? Maravilhoso, vamos dar seguimento. Aí agora a gente tem a regra das paroxítonas. Opa, vamos pegar aqui, paroxítonas. Ó. Paroxítonas. Gente, olha que interessante. Claro, vou até colocar aqui para você olhar para mim. Existe nas paroxítonas, né, a tal da regra, do macete, você vai acentuar as paroxítonas terminadas em linurchão, você vai acentuar as paroxítonas terminadas em rouxinol, mas olha que interessante. A gente vai acentuar as paroxítonas todas, menos as que terminam em A, E, O, em. Ela é o contrário da regra das oxítonas. Então, você vai colocar aqui, ó, as que não terminam em A, E, O. Gente, ela é o contrário da regra das oxítonas. Eu não sei se vocês percebem, mas, ó, cajá tem acento, né? Oxítona terminada em A. Ó, oxítona terminada em A. E é por isso que casa não tem acento. Porque a gente acentua todas as paroxítonas, menos as que terminam em A, E, O. Tá vendo? Ela é o contrário da regra das oxítonas. Beleza? E aí você tem várias, gente. Vamos colocar aqui, ó. Você acentua todas as paroxítonas, menos as que terminam em A, E, O. Então, vamos lá, ó. Fêmur. Você acentua por quê? A paroxítona que termina em A, E, O? Não. Você acentua tórax porque termina em X. Não termina em A, E, O. Você acentua órfã. Cuidado, que é o AN, não é o A. É paroxítona terminada em AN. Beleza? Do mesmo jeito aqui, ó, vamos pegar álbum, paroxítona terminada em beleza? Olha que interessante. Então, você acentua todas as paroxítonas, menos as que terminam em A, E, O. Ela é o contrário da regra das oxítonas. E aqui, cuidado, vamos fazer um asterisco? Vamos fazer um asterisco? Cuidado, porque a gente acentua paroxítona, terminada em ditongo crescente.
Lembra de tom crescente? Coloca aí, ó. Em ditongo crescente. Como assim, prof? Gente, ó, vamos pegar aqui a água. Água. É uma paroxítona terminada em A? Não. Pelo amor de Deus, vamos contrastar os dois aqui, ó. Você tem casa. Você tem água. Casa não tem acento, porque a gente não acentua paroxítona terminada em A. Agora, água. Antes de terminar em A, tem um ditongo crescente aqui, ó. A gente acentua todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente. É por isso que a gente acentua água. É por isso que a gente acentua o quê, ó? Lembra? História. Mágoa. Olha lá. Paroxítona em ditongo crescente. Show de bola? Então coloquem aí, ó. Água. Beleza, amores? Não se esqueçam, deixe asterisco aqui, ó. E por último, vamos botar aqui de azulzinho novamente, as proparoxítonas. Aí aqui é suave, né? Todas as proparoxítonas são acentuadas. Todas. Todas as palavras cuja antepenúltima sílaba é a sílaba mais forte, todas elas vão que receber acento. Entenderam a lógica? Então vamos lá, ó. Cadê? Vou botar aqui de verde. Você tem aqui sílaba. Por que sílaba tem acento, gente? Porque é uma proparoxítona, ok? Vamos pegar aqui, ó, máquina, porque é uma proparoxítona. Show de bola? Agora vamos pegar aqui alguns casos que merecem atenção. Bom, casos de atenção. Atenção. Antenção é ótimo, né, prof? Casos de atenção máxima. Gente, olha isso aqui, ó. Por que álcool tem acento? Álcool. Professora, é paroxítona? Gente, olha só. Álcool tem acento pela regra das proparoxítonas. Porque isso aqui não são dois Os? Se são dois Os, são duas vogais. Se são iguais, é hiato, gente. Tem que separar. Então, ó, ou. Beleza? Regra de quem? Proparoxítona. Justifica a acentuação de alcoólatra. Ou então alcoólico. Mesma coisa. Como é que a gente separa? Alcoólatra. Proparoxítona. Show de bola? Olha que interessante. A banca, qualquer banca assim, mais técnica, vai perguntar para você se, por exemplo, instruí-lo e parti-lo são acentuados pela mesma regra. Ai, prof, eu acho que são. Porque terminam em i. Peraí, gente. Vocês lembram que isso aqui não é sigla? Não é sigla. Não é sigla, não é sílaba, não é sílaba. Então, como é que você vai fazer a separação? Lembra que a ordem é a primeira coisa que você vai fazer é ver se a palavra tem hiato. Como é que se separam? Ó. I-lo. Olha esse U com esse I. Tá vendo? Agora dá uma olhada aqui, gente. Partilo. Partilo nem acento tem, gente. Prof, mas por que se as duas terminam em I? Gente, essa aqui é a primeira, ó, esse U com esse I forma hiato. Lembra da regra dos hiatos? Você vai acentuar o I forte dos hiatos sozinho ou seguido de S, ó, esse aqui tá sozinho. Sem NH depois, não tem NH depois. E também não temos ditongo antes. Então, você vai acentuar instruir. Agora, partir, de partilo. Gente, eu não tenho hiato aqui. Se eu não tenho hiato, pronto. Então, se não é hiato, não é acento diferenciado, então você vai para a tabela. Partir não é uma oxítona? Dá uma olhada na tabela. A gente acentua oxítona terminada em I? Não. A gente acentua oxítona terminada em A, E, O e os plurais? Show de bola? A gente não acentua partir. Então, aqui, ó, regra dos hiatos. Regra dos hiatos.
E aqui, ó, a gente não acentuou oxítona terminada em I. Por isso que partir não tem acento gráfico. Beleza, meus amores? Show de bola, né? Então, só para a gente entender a sequência. Primeira coisa que você vai fazer é ver se a palavra tem hiato. Se tiver hiato, regra dos hiatos. Se não tiver, vê se é acento diferencial. Opa, não é um, não é dois. Então, aí você vai para a terceira parte de acentuação, que é a nossa tabela da salvação. Beleza? Beijo, até mais.